E se eu te falar que nem toda voz que você ouve na sua mente é você? Oi, eu sou a Ju Palma e esse é o nosso quadro Papo Cabeça com Cristo. Hoje eu quero dividir com vocês algo que assim transformou a minha vida, que foi entender a renovação da mente. Algum tempo atrás eu comecei a estudar muito a palavra de Deus. Hoje, assim, só para vocês saberem, eu faço parte da escola BSSM, onde ela forma evangelistas. E assim, entender sobre a renovação da mente transformou a minha vida. Porque eu comecei a perceber que eu mesma acreditava em muitas mentiras, eu tinha muitos pensamentos negativos sobre mim mesma. E também eu comecei a criar consciência que eu passei por experiências nessa minha trajetória de vida que estavam trazendo uma bagagem que não era o que Deus tinha para mim. Então, com a ajuda do Espírito Santo e a estudar a palavra mesmo, eu comecei a ter o discernimento emocional e espiritual. Isso mudou tanto o meu relacionamento com Deus, mas também comigo mesma. A primeira coisa que eu queria trazer aqui pra gente conversar e refletir sobre foi o que eu aprendi, que dentro de nós existem 3 vozes. Tem a voz de Deus, ela traz direção, ela traz amor, ela afirma a sua identidade, ela te aproxima de quem você é. Sabe aquela coisa que às vezes a gente fala assim, foi minha intuição, ou não sei de onde eu tirei isso? Essa é a voz de Deus. Que eu queria abrir um parênteses para explicar algo que eu mesma já tive dúvida antes, então acho legal eu compartilhar com você, que é como que eu sei a voz de Deus, que é a minha voz? Como eu acredito nisso? Primeiro pela fé, né? Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente que vê que nós somos criaturas feitas por Deus. Se a gente crê que Ele é o nosso Criador, Ele, consequentemente, transfere o caráter dele pra nós. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa introspectiva, mas isso é minha personalidade. Eu vivi muitos anos acreditando que eu era brava, que eu era irritada. Essas coisas, sabe, que tem um cunho negativo, isso não faz parte do caráter de Deus. Então, automaticamente, ele não colocaria isso em nós. Voltando pras vozes, a segunda voz é a nossa voz, que é aquela voz de incertezas, inseguranças, os e se's da vida. Será que eu consigo? E se der errado? Isso é muito do humano, da carne. A terceira voz é a voz do inimigo. Essa voz é muito de frente, tentando destruir o que Deus diz sobre nós. Então, se você é uma pessoa criativa, por exemplo, sempre vai ter uma voz dentro de você do eu não sou criativa, eu não sou boa o suficiente, acho que eu não consigo. Esses nãos, tudo que é negativo, é do inimigo. Só que aqui eu preciso reforçar pra você que isso não é verdade, que isso não é o que Deus tá falando sobre você. Agora você pode estar se perguntando como identifico essas vozes. E aqui eu quero te ajudar a identificar essas vozes que acontecem silenciosamente e não tão silenciosamente assim dentro da nossa mente. Então eu quero que você faça esse exercício de quando tiver alguma voz na sua cabeça, você fazer algumas perguntas pra você mesma. Em primeiro lugar, você vai observar qual é o fruto dessa voz. Uma voz que fala em amor é uma voz de incerteza, de medo, de dúvidas, ou é negativa? Essa voz que tá ecoando aqui, ela te aproxima ou te afasta de Deus? E aqui eu quero ressaltar que se você tem dúvida se te aproxima ou te afasta de Deus, é tão simples quanto você abrir a sua Bíblia e perguntar para Deus o que Ele está falando sobre. A gente vai encontrar essas verdades todas na Bíblia. Essa voz que tá na sua cabeça, ela te gera paz ou ela te traz uma condenação? Aqui eu quero te trazer um exemplo que eu tive na escola que eu faço, que me ajudou a identificar melhor sobre se me traz paz ou condenação. Deus tem um reino. O inimigo é um império. No reino existe paz, harmonia e liberdade. O império é como uma ditadura, te impõe algo, te aprisiona de algo. Dando esse exemplo, no reino você nunca vai viver aprisionada a algum erro seu que você já cometeu na vida, algum pecado que você já cometeu. Deus, ele perdoa. No império aquilo fica te martirizando. Isso é o inimigo. Deu pra entender? E um outro jeito de identificar essa voz é observar se ela produz dentro de você esperança ou destruição. E vamos pra parte prática da renovação da mente. Esse é o primeiro passo. Você vai fazer uma oração sincera, uma conversa sua com o Senhor, seja do seu jeito, Ele é seu amigo. Você pode falar pra Ele: Deus, eu identifiquei que eu estou acreditando nessa mentira. De um exemplo prático. Eu reconheci, eu identifico que eu estou acreditando na mentira, que eu não sou boa o suficiente. O segundo passo, a gente vai renunciar a essa mentira. E eu renuncio agora à mentira de que eu não sou boa o suficiente. Isso é uma mentira do
inimigo e eu não concordo mais com ela. E o terceiro passo, a gente vai perguntar para Deus, para o Espírito Santo, qual é a verdade que ele tem sobre nós. E aqui eu vou te falar uma coisa. Fica em silenciozinho, presta atenção. Pode não ser na hora a resposta do Senhor, mas ela vai vir, ele responde. Quero finalizar te falando que a voz que você alimentar vai definir a forma que você vive. Então vamos fazer esse exercício e vamos viver a liberdade que Deus já conquistou para nós através da vida de Jesus Cristo. Eu sou nova aqui no YouTube, então eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo, para curtir e me seguir aqui, me acompanhar, se inscrever no canal. E se vocês quiserem parte 2 nesse vídeo ou outras experiências da minha vida, mais ensinamentos, só comenta aqui para mim, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.